Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal UThermo, e na aula de número 9 do curso de Termodinâmica 2, nós vamos falar sobre como determinar o coeficiente de fugacidade e a fugacidade de uma espécie em uma mistura de gases. Por isso, o objetivo desta aula é: primeiro, aplicar as equações de estado para determinar a fugacidade de uma substância I em uma mistura de gases. Também escrever a regra de Lewis da fugacidade, estabelecendo a aproximação na qual ela é baseada e identificar as condições nas quais ela é válida. E por fim, nós vamos apresentar dois exercícios, um envolvendo um gás puro e outro uma mistura de gases, para se obter fugacidade e coeficiente de fugacidade, usando para isso o software XS e OS. Para começar as discussões dessa aula de número 9, eu apresento a vocês uma mistura de gases composta à direita por metano e N-pentano e à esquerda por metano e etano. Nós vamos começar a discussão da influência da presença de diferentes espécies em uma mistura de gases pelo gráfico da esquerda da sua tela. Então, se você observar aqui, essa mistura é composta de metano e etano. No eixo Y, nós temos o coeficiente de fugacidade do metano nessa mistura, e no eixo X nós temos a pressão do sistema. A primeira discussão ela se dá em relação a essa linha mais externa aqui, a linha de composição Y igual a 1. Ou seja, dentro dessa mistura eu teria 100% metano puro, né? O que a gente pode observar a partir desta linha? Quando a pressão do sistema tende a zero, o coeficiente de fugacidade do metano puro está tendendo a 1. Ou seja, o metano ele vai se comportando como um gás ideal e as forças de atração e repulsão entre suas moléculas vão tendo a mesma intensidade quando a pressão tende a zero. À medida que a pressão tende a ficar cada vez maior, ou seja, quando a gente vai nesse sentido aqui, a gente consegue observar que o coeficiente de fugacidade dele varia de 1 e valores maiores que 1, né? Chegando até aproximadamente 1,15. Né? O que está acontecendo aqui? Quanto maior a pressão do sistema, maior as forças de repulsão presente entre as moléculas de metano. E é por isso que esse coeficiente de fugacidade fica maior que 1. Mas observe o que acontece quando a gente adiciona frações de um outro componente, nesse caso o etano à mistura. Né? À medida que a gente vai adicionando o etano, a gente vai conseguindo ver essas outras linhas, né? E até o momento em que a fração molar do metano nessa mistura fica como 0,001, ou seja, ele dá infinita diluição. Tem muito mais etano na mistura do que metano. Observe o que acontece quando ele está em pouca quantidade, numa mistura onde existem várias moléculas de etano. Perceba aqui que o coeficiente de fugacidade dele também varia, né? E a gente percebe que ele não é o mesmo do metano puro. Ele tem valores maiores do que a condição dele puro, né? Só que essa presença do etano não afeta tão significativamente o metano. Se você observar, os coeficientes de fugacidade, eles também tendem a ser maiores que 1, né? E o máximo valor ele chega aí aproximadamente 1,25. Por que desse comportamento? Porque para essa mistura, a molécula de metano e etano, quimicamente, ela só difere na presença de um carbono a mais no caso do etano. Mas as interações entre elas são muito parecidas. E é por isso que o metano, na presença de etano, não sente tão significativamente essas interações distintas entre as moléculas. E é por isso que há pouca variação no coeficiente de fugacidade. Só que quando nós analisamos o segundo gráfico, e para isso eu vou utilizar aqui a cor
azul, a gente pode perceber que agora eu tenho uma mistura de metano e N-pentano, né? A primeira linha que nós temos aqui na parte de baixo desse diagrama, essa linha é exatamente igual à do gráfico anterior, né? Porque ela é o coeficiente de fugacidade do metano nele puro. Mas observe o que acontece à medida que a quantidade de metano nessa mistura vai diminuindo. Veja qual é o efeito no coeficiente de fugacidade da espécie número 1. Quando eu tenho a composição de 20% de N-pentano e 80% de metano, eu já tenho um coeficiente diferente. À medida que eu vou diminuindo e o metano vai ficando a infinita diluição, veja aqui na composição de 0,001 o formato desta curva. Ou seja, à medida que eu tenho pouquíssimo metano na minha mistura, se eu observar o efeito da pressão nesse sistema, eu posso perceber que em pressões muito baixas, esse metano, mesmo que é infinita diluição, ele vai ter um comportamento próximo do gás ideal. À medida que a pressão começar a aumentar, então, nesse sentido, perceba que o coeficiente de fugacidade dele varia significativamente, chegando até um valor de próximo de 1,75. Né? Nessa condição, a gente pode perceber que quando o metano está na presença de uma molécula maior, com um número de carbonos maior, as interações, especificamente as forças de repulsão, elas são muito mais significativas. E é por isso que a gente tem um coeficiente de fugacidade divergindo significativamente do número 1, indo lá para 1,75. Isso mostra, pessoal, que nesses dois gráficos, a partir de agora, a presença de diferentes substâncias em uma mistura de gases vai influenciar no coeficiente de fugacidade daquela espécie analisada. Então a gente vai ter que criar um modelo que leve em consideração não só condições de temperatura, pressão, mas sim da quantidade de outras espécies presentes nessa mistura para a gente determinar o coeficiente de fugacidade e posteriormente a fugacidade dessa espécie na mistura. Como eu havia falado para vocês, a fugacidade de um componente e uma mistura de gases depende não apenas da temperatura T e da pressão, mas também da presença dos outros componentes da mistura. Eu posso escrever isso matematicamente da seguinte maneira. Então, a fugacidade de I em uma mistura de gases, lembre-se que o circunflexo representa mistura, na fase vapor, né, depende tanto da temperatura, quanto da pressão, quanto do número de mols de todas as outras espécies nessa mistura. E essa fugacidade, ela é a multiplicação da fração molar, coeficiente de fugacidade vezes a pressão. De mesma maneira, para um componente puro, é necessário escolher um estado de referência apropriado para se calcular a fugacidade em uma mistura de gases. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é também trazer a informação das equações de estado para calcular o coeficiente de fugacidade. Mas o que a gente vai fazer a partir de agora é levar em consideração as misturas. Então, nós vamos começar com a nossa referência. A pressão de referência vai ser a condição do gás ideal, ou seja, P baixa. A temperatura de referência vai ser a própria temperatura do sistema. E o número de mols de referência, o número de mols de referência do meu sistema, quantos existem lá. Bem, tendo isso, nós podemos colocar aqui a equação de Lewis da fugacidade, ou seja, potencial químico de I menos o de referência é definido como RT ln da razão das fugacidades. A fugacidade de I em uma mistura de gases e a fugacidade de I numa condição de referência. Detalhe, se nós estivermos falando de uma mistura de gases, a partir de agora a nossa referência vai ser
a pressão parcial que cada gás exerce naquele sistema na condição de gás ideal. Por isso, a gente pode representar isso daqui como o Pzinho de I. Então vamos começar o nosso estudo da fugacidade de um componente I em uma mistura, usando para isso as equações de estado. Bem, a informação que a gente tem é que nós vamos começar pela equação de Lewis, ou seja, potencial químico de I menos o de referência RTLN da razão da fugacidade de I em uma mistura dividido pela pressão parcial de referência desse gás. Nós podemos relacionar essa equação de número 2 a uma equação de estado aplicando a rede termodinâmica. Ou seja, a gente pode, a partir daqui, lembrar da definição que nós tivemos da equação de Lewis. Então a gente tem aqui, potencial químico de I era igual a essa condição aqui, certo? Lembre-se que a gente pode, a partir de agora, incluir a referência em relação àquela integral que nós utilizamos na aula de número 8. Só que o detalhe está no seguinte fato. A partir de agora, o que a gente tem dentro dessa integral não é mais o volume molar como a gente fazia para substâncias puras. Como a gente está trabalhando com misturas, agora quem aparece aqui na chave de acesso para a equação de estado é o volume parcial molar de I nessa mistura. Tá? Então, a partir dessa equação de número 3, a gente tem que lembrar que essa é a entrada das equações de estado. E caso tenhamos uma equação de estado explícita em volume, a gente pode inserir essa equação facilmente na equação de número 3. Basta, a partir do volume, determinar a propriedade parcial molar e plugá-la na integral. Mas a gente sabe que a maioria das equações de estado, elas não são explícitas em volume. Por exemplo, as equações cúbicas, elas são equações que são explícitas em pressão. Então a gente precisa entrar pelo dp daquela integral. Só que a gente tem, no caso de misturas, um traquejo matemático que vai nos ajudar a inserir a equação de estado explícita em P nessa equação de número 3. Para a gente fazer isso, nós vamos lembrar da regra cíclica. Então, veja que nessa regra cíclica eu posso comparar variáveis como volume, número de mols e pressão. Se eu combinar essas três variáveis, como mostra aqui a regra cíclica, eu posso fazer a multiplicação dessas três derivadas parciais, ou seja, a derivada do volume em relação ao número de mols, a derivada da pressão em relação ao volume, a derivada do número de mols em relação à pressão, e a multiplicação dessas três derivadas parciais resulta em menos 1. Observe nessa equação de número 4 que eu posso substituir a derivada parcial de P em relação a V pela derivada total. Então eu tenho dP dV. Se eu rearranjar os termos da equação de número 5, eu tenho a derivada de V em relação ao número de mols de I, mantendo-se T e P constantes, dP, igual a menos derivada de P em relação ao número de mols, mantendo-se T e V constante, dV. Se você observar, o termo que aparece aqui é exatamente o termo da porta de entrada das equações de estado. Então eu poderia substituir naquela integral, ao invés de fazer uma integral de V parcial molar dP, eu posso reescrever como menos a derivada de P em relação ao número de mols de I dV. Então eu troco a integral de P por uma integral de V. E isso facilita muito a inserção de uma equação de estado, porque a resposta aparece aqui na equação de número 7. Veja que o termo RTLN da fugacidade de I, numa mistura, aqui eu tenho a minha referência, e aqui eu tenho a integral que a gente modificou de P para V. Por quê? Porque a maioria das equações de estado são explícitas em P.
Então eu posso muito bem aqui derivar essa equação em relação ao número de mols de I e fazer a derivada em relação ao volume. Isso permite criar uma gama de equações para o coeficiente de fugacidade de espécies em misturas de gases. Um exemplo aqui é a equação de Van der Waals para misturas. Se você observar, ela é muito parecida com a equação que você estudou no curso de Termodinâmica 1, com exceção desses termos aqui, ó, o A-mis e o B-mis. O que eles representam? Lembre-se que A e B representam parâmetros das substâncias. Quando a gente utilizou a equação de Van der Waals no curso de Termodinâmica 1, a gente estava usando apenas para uma substância. A partir de agora, no curso de Termodinâmica 2, nós queremos propriedades de misturas. Então, nós temos que combinar esses parâmetros A e parâmetros B das diferentes substâncias por relações matemáticas, de modo a obter as equações de estado aplicadas às misturas. Dos exemplos de como combinar essas equações são as regras de mistura. Tá? Então eu poderia fazer esse A-mis como sendo uma combinação entre as frações molares das espécies e aqui utilizando o A e J, ou seja, eu vou combinar essas espécies de A entre as espécies 1 e 2, e veja que muitas vezes esse parâmetro aqui ele pode ser o A11, o A22, ou seja, a interação da espécie 1 com a espécie 2, a interação da espécie 1 com a própria e a interação da espécie 2 com ela mesma, mas eu também posso ter combinações do tipo AIJ e AJI, ou seja, a interação da espécie 1 com a espécie 2 e da espécie 2 com a espécie 1. Né? Então, essas combinações podem ser feitas dessa maneira para o A, onde eu tenho as combinações idênticas do tipo AII e AJJ, eu posso tirar a raiz quadrada e determinar o parâmetro AIJ. E no caso da regra de mistura para B, é simplesmente uma combinação de B sendo ponderada pela fração molar das espécies. Então, essas regras de mistura, elas passam a ser incorporadas nas equações de estado, e o interessante aqui é que a gente não tem como obter rigorosamente essas regras de mistura a partir de uma teoria molecular. Então, o que a gente faz é tentar criar modelos matemáticos para tentar combinar esses diversos parâmetros das substâncias puras de uma melhor forma possível. É por isso que existem vários trabalhos na literatura propondo diferentes regras de mistura para combinar esses parâmetros. Tá? Essa que eu apresento aqui na equação de número 9 é uma das mais simples a serem empregadas. E é por isso que veja como a complexidade dos cálculos começa a influenciar na obtenção do coeficiente de fugacidade. Aqui na sua tela eu tenho a equação de Van der Waals já deduzida para o coeficiente de fugacidade, então ele está aqui, certo? A primeira das equações é considerando uma espécie pura, essa é a equação que a gente utilizou. Tá? A segunda linha apresenta uma mistura binária, então é o coeficiente de fugacidade da espécie 1 nessa mistura onde existe espécie 1 e espécie 2. Aqui você já consegue ver a presença de uma regra de mistura. Né? Então a dedução permeia aquelas considerações das regras de mistura. E aqui eu tenho, na terceira linha, a definição da equação do coeficiente de fugacidade para I espécies em mistura. Então, é por isso que já aparece aqui esse termo com um somatório. Essa é a equação de Van der Waals. Veja a complexidade da equação de Redlich-Kwong. Né? Então, à medida que você vai inserindo diferentes substâncias, a equação do coeficiente de fugacidade da espécie 1 para uma espécie,
e aqui para a mistura já começa a ser mais complexa, né? Da mesma maneira, quando a gente generaliza para I espécies, veja que essa equação já começa a ser escrita com a presença de somatórios. Um outro exemplo é a equação de Penn-Robinson. Veja como a complexidade da equação cresce enormemente quando a gente tenta escrever a equação de Penn-Robinson para I espécies em mistura. Então, o que eu quero chamar a atenção para você nesse momento? A gente conseguia fazer o cálculo do coeficiente de fugacidade para substâncias puras, como a gente viu na aula passada, no vídeo da aula de número 8. Mas à medida que a gente vai considerando as misturas, a complexidade matemática das equações do coeficiente de fugacidade dessas equações de estado, elas ficam enormes. Então o que a gente precisa nesse momento são de softwares que possam já ter essas equações incluídas e nós, como engenheiros, utilizar essas equações para predizer o equilíbrio de fases. Veja que o nosso objetivo aqui no curso de Termodinâmica 2 é trabalhar com a separação de misturas. Então pode ser que nós, quando formos realizar um cálculo de um processo real, a gente possa se deparar com uma mistura que contenha 30 componentes. Então percebam a complexidade dessa equação quando a gente contabilizar todas as espécies em uma mistura. Então, a partir de agora, a gente deixa de fazer os cálculos na mão e passa a utilizar o software XSOS para fazer esse tipo de cálculo. Tá? Lembre-se que vários softwares de simulação dentro da engenharia química e da engenharia de alimentos levam em consideração o equilíbrio de fases. Então, essas equações que eu estou apresentando aqui para você, elas estão no backstage, estão na parte que você não enxerga do software, mas são úteis para basicamente você projetar um equipamento de separação que contenha mais do que uma fase. Tá? E é por isso que a parte 2 e a parte 3 deste vídeo vão te ensinar a utilizar o XSOS tanto para calcular a fugacidade de um gás puro quanto a fugacidade de uma espécie I em uma mistura de gases. Claro que a gente ainda pode fazer algumas simplificações, como por exemplo a regra de Lewis da fugacidade. Essa regra ela é muito simples, porque ela permite você aproximar o coeficiente de fugacidade de uma espécie I em uma mistura pelo coeficiente de fugacidade dessa espécie pura. Então a equação, matematicamente, ela pode ser escrita desta maneira. Se você não entende a simplicidade dessa equação, eu vou te contar a partir de agora. Veja que toda vez que a gente considera esse circunflexo, nós estamos considerando a espécie I em uma mistura de gases. E como a gente viu nos slides anteriores, as equações do Ln do coeficiente de fugacidade com o circunflexo, elas são bastante robustas. Mas existem algumas condições onde, ao invés de utilizar aquela equação complexa, a gente pode aproximar o cálculo por meio do coeficiente de fugacidade dessa espécie pura aqui. Veja em que condições isso pode acontecer. Então, essa aproximação considera que todas as interações entre as espécies na mistura sejam idênticas às interações do tipo II. Então, quando você tiver um sistema como aquele apresentado no começo da aula, onde você tem moléculas que são muito parecidas, como uma mistura de metano e etano, a constituição química dessas duas moléculas só difere em um carbono. Então é como se as interações entre metano e metano fossem aproximadamente iguais às interações entre metano e etano. Se você tem sistemas quimicamente semelhantes, é possível usar a equação simples para uma única espécie, a espécie pura. Um outro detalhe aqui é que a gente pode, ao invés de usar, nesse caso, a equação de Van der Waals para as misturas,
a gente simplificar e utilizar esta equação aqui para as substâncias puras. Uma outra forma de usar a aproximação da regra de Lewis é quando você tem um sistema e esse sistema tem fração molar de uma das substâncias muito próxima de 1. Então, eu não preciso calcular esse coeficiente de fugacidade dessa espécie na mistura. Eu poderia simplificar usando a equação para a substância pura. Então, vejam, os dois exemplos de quando a gente pode aplicar a regra de Lewis da fugacidade. Quando as substâncias são quimicamente parecidas ou quando a fração molar desse composto de interesse ele está tendendo a 1. E é claro que dentro dos cálculos que nós vamos fazer aqui no curso de Termodinâmica 2, nós vamos ter 3 níveis diferentes de rigor para execução dos cálculos. Então eu vou apresentar aqui para vocês esses 3 níveis. O primeiro deles é o nível alto de rigor, que carinhosamente eu o chamo de eu manjo dos Paranauê. Se você manja dos Paranauê, você consegue calcular a fugacidade de uma espécie em uma mistura de gases, levando em consideração o coeficiente de fugacidade dessa espécie na mistura. Veja aqui, ó, esse cara aqui, ele é daquelas equações de estado que eu mostrei há pouco, as equações bastante complexas, né? Se você tem disponibilidade de empregar um software, você pode fazer cálculos rigorosos da fugacidade. Então, esse nível alto de rigor, a gente pode resolver problemas complexos e completos, abordando diversas faixas de temperatura e pressão. Manualmente, é muito difícil você fazer um cálculo com o coeficiente de fugacidade de I numa mistura, porque é laborioso você sentar e fazer esse cálculo à mão. Mas se você tiver ferramentas computacionais para isso, você pode tirar de letra. O segundo nível de rigor que a gente pode utilizar é o nível médio. E esse nível médio é o mais ou menos. O mais ou menos, se você observar aqui, ele tem uma diferença. A diferença está justamente nesse circunflexo. Aí você pergunta, mas o que difere de uma equação para outra? É que a partir daqui eu estou levando em consideração que o cálculo do coeficiente de fugacidade dessa espécie não depende da mistura. Isso só vai ser feito em função do coeficiente de fugacidade da substância pura, mesmo que ele esteja numa mistura. Essa consideração é a regra de Lewis das fases. Então é aquilo que eu falei para você, que se você tiver um sistema onde as duas espécies sejam quimicamente parecidas, ou você tenha a fração molar de um dos compostos na mistura tendendo a 1, você não precisa usar aquele armamento computacional para contabilizar o coeficiente da espécie I na mistura. Você usa como se essa substância fosse pura, tá? E o nível mais baixo é o nível do 1 ficou, né? Que é o nível y de I vezes P. Observe que essa equação, o coeficiente de fugacidade, ele aqui, ele está valendo 1. E você sabe que quando o coeficiente de fugacidade vale 1, eu estou considerando gás ideal. Então, esse é o nível mais baixo porque eu vou descrever um gás real como se ele fosse um gás ideal. Então, existem certas condições, e nós já vimos isso aqui, quando a gente calculou o coeficiente de fugacidade do vapor d'água, a gente viu que em determinadas condições de temperatura e pressão, esse coeficiente vale 1. Então eu poderia aproximar o cálculo da fugacidade levando em consideração aí a idealidade desse gás. Toda vez que eu considerar esse nível mais baixo de rigor, ou seja, ele se assemelha a um gás ideal, eu estou dizendo que no meu gás real, as interações de atração e de repulsão têm a mesma intensidade. Se você sabe que essas interações elas são diferentes,
Então você tem que subir o seu nível de rigor de cálculo. Mas se você quer utilizar apenas para ter uma noção de quais as condições de pressão e temperatura essa mistura vão favorecer no equilíbrio, você pode utilizar muito bem o nível 3 para ter um indicativo de onde vai a sua conta. E a gente vai ver que quando nós entrarmos no processo dos cálculos iterativos do equilíbrio líquido-vapor, o nosso ponto de partida vai ser um nível de rigor mais baixo quando a gente considerar o sistema como gás ideal, e aí a gente vai iterando as condições de pressão e temperatura até chegar na condição real do sistema. Então, apesar de você ver este meme e achar que ele não tem rigor nenhum, você vai ver que para algumas condições de pressão e temperatura a gente pode considerar que a mistura se comporta muito bem como uma mistura ideal. Bem, esta é a parte final da parte número 1 da aula 9. Nós mostramos nesse conteúdo como as equações de estado podem ser deduzidas para a gente calcular o coeficiente de fugacidade, e a partir de agora a gente vai fazer o estudo de como obter essas informações por meio do software XSOS. Se você ficou com alguma dúvida desta aula, por favor, deixe nos comentários, e se você gostou da explicação até aqui, deixe o seu joinha, que isso fortalece muito o nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo vídeo aqui no canal UThermal.